Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Que prazer estar aqui de volta para falar um pouco para o pessoal do GELAC. Para mim é uma satisfação imensa sempre, todas as vezes. Eu estou no GELAC há um bom tempo, sempre eu começo lembrando isto porque é uma casa que me acolheu com amorosidade imensa e onde eu realmente me sinto em casa. E estou nas fileiras aí dos amigos, participantes, frequentadores, trabalhadores do GELAC com muita satisfação. E para mim, todas essas oportunidades de poder estar aqui compartilhando informações e recebendo informações e procurando de algum modo contribuir e recebendo muito mais de contribuição do que aquilo que eu tenho capacidade de ofertar, mas todas as oportunidades para mim sempre são muito bem-vindas. Meu nome é Fábio Roque e eu estou aqui hoje para falar sobre o tema relacionado aos apóstolos. Fui incumbido de tratar desse tema relacionado aos apóstolos. E aí, meus amigos, vejam, sempre que nós começamos uma abordagem aqui na seara da doutrina, é sempre muito importante nós lembrarmos que os temas são tão ricos, os temas são tão repletos de ensinamentos para nós, que é evidente que podemos adotar inúmeras abordagens diferentes. Quer dizer, eu posso trazer aqui algumas questões relacionadas a essa temática e podemos, em uma outra ocasião, falarmos do mesmo tema com uma abordagem totalmente diferente. Tal é a riqueza das informações, tal é a riqueza dos ensinamentos, tal é a riqueza das lições que se encontra subjacente a cada uma dessas questões. Como eu sempre faço, eu rogo àqueles que porventura estejam ouvindo, acompanhando, assistindo alguma doutrinária espírita pela primeira vez, que relevem as muitas deficiências e limitações daquele que está falando, do mensageiro. Porque, como eu sempre digo, a beleza e a magnanimidade da mensagem não podem ser conspurcadas pelas limitações do mensageiro. Então, evidentemente, eu vou procurar trazer aqui a minha contribuição, mas como eu sempre procuro dizer, se porventura não trouxer uma abordagem interessante, se porventura trouxer uma abordagem que traga algum tipo aí de incômodo, então sempre lembre que as limitações são do mensageiro, as limitações não são da mensagem, então procure acompanhar aqui no próprio canal do GELAC outras doutrinárias, outras informações, porque eu tenho certeza de que você vai perpassar qualquer eventual má impressão caso esteja ouvindo uma doutrinária por primeira vez. Para aqueles que já conhecem aqui um pouco da doutrina espírita, já estão aí nessa caminhada há algum tempo, eu sei que tem pessoas que estão nos acompanhando que estão há mais tempo, outras que estão começando, outros que estão realmente chegando por primeira vez. Aqueles que já estão há mais tempo, eu já conto com a caridade moral dos amigos para relevar eventuais limitações, deficiências e incompletudes da minha fala. Mas, contando com essa caridade e fazendo essa advertência para aqueles que estão chegando por primeira vez, vamos sim tratar dos apóstolos de Jesus, mas antes de tratarmos dos apóstolos de Jesus, é muito importante que, sobretudo para aqueles que estão começando na seara, para que a gente compreenda quem é Jesus na perspectiva da doutrina espírita. Para nós espíritas, quem é Jesus? Quando nós falamos de Jesus, o Cristo, quem é para nós Jesus? Por que nós espíritas somos cristãos? E por que os nossos amigos cristãos de outras vertentes não conseguem entender muitas vezes que sim, nós espíritas somos cristãos? O que é que faz com que nós realmente venhamos a aderir às hostes do cristianismo? Por que nós realmente temos essa pretensão? E eu digo que é uma pretensão porque a pretensão da doutrina espírita é realmente o resgate da pureza do cristianismo dos primeiros tempos, daí a utilização da expressão cristianismo redivivo. E Jesus, sem dúvida, é importante a gente parar para pensar quem é Jesus para nós espíritas, porque
Jesus é uma personagem que divide a história da humanidade, pelo menos para nós aqui no Ocidente, a gente conta a história em antes e depois do seu nascimento. E mesmo para aqueles que estão em civilizações, em comunidades, em países que não adotam essa forma de contagem, nós sabemos que Jesus é uma figura em relação à qual não dá para passar incólume, né? Jesus é realmente uma figura que desperta o maior interesse, mesmo dos céticos, dos ateus, dos materialistas, dos religiosos não cristãos. Jesus realmente é uma figura ímpar na história da humanidade, mesmo para aqueles que o veem exclusivamente com os olhos do ceticismo, do ateísmo. Jesus é uma figura tão impressionante que existia uma corrente de pensamento muito forte entre historiadores materialistas do século XIX que sustentavam a ideia de que ele não teria existido. Quer dizer, criou-se a ideia de que não teria existido o Jesus histórico e que o Jesus Cristo ele seria, na verdade, uma personagem criada por hebreus em situação de miserabilidade na Galileia, ali naquela época em que revela os evangelhos, e ele teria sido uma figura mitológica, uma personagem que teria sido criado e que aquela personagem, aquele mito acabou passando por gerações, ganhando ares de historicidade, mas que em verdade ele não teria existido, não teria havido Jesus histórico. Essa corrente de pensamento que sustentava isso, ela está completamente ultrapassada. Quer dizer, hoje, sob o ponto de vista histórico, não há nenhuma corrente de pensamento séria que não defenda a existência do Jesus histórico, até porque isso ficou muito mais referendado, corroborado, muito mais demonstrado a partir ali da década de 40 do século XX, né, ali em 1945, 46, sobretudo ali no final mesmo da primeira metade do século XX, com a descoberta de novos escritos, os escritos do Mar Morto, os achados de Qumran. Então, com a descoberta de novos escritos que referendavam vários aspectos relacionados à existência de Jesus, hoje realmente já não se fala na inexistência do Jesus histórico. Hoje todos reconhecem o Jesus histórico. Mas eu dizia que ele é uma personagem tão impressionante, tão magnânima, que então existiu essa corrente de pensamento que dizia que ele não teria existido, né? Não teria havido Jesus histórico, talvez porque para aqueles que o veem com os olhos do ceticismo materialista, não seria possível ter existido uma pessoa tão maravilhosa, não seria possível ter existido uma pessoa com uma grandiosidade tamanha como era Jesus Cristo. E realmente é difícil se a gente olha com olhos absolutamente céticos e materialistas, a gente compreender a magnanimidade de uma pessoa como Jesus. Então, mesmo aqueles que são materialistas, céticos, ateus, mesmo estes, quando fazem uma análise criteriosa dos relatos acerca da existência de Jesus, mesmo estes reconhecem nele a magnanimidade, a grandiosidade das suas lições. E eu não me refiro aqui às questões relacionadas aos fenômenos, né? Aquilo que o Evangelho chama de milagres, porque os materialistas, os céticos, eles simplesmente não acreditarão. Eu me refiro aqui às lições, não apenas as lições trazidas por intermédio das palavras, mas sobretudo as lições trazidas por intermédio das ações. Talvez por isso, aliás eu diria que muito por isso, Allan Kardec, no começo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e para quem ainda não conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro, é a terceira obra da codificação kardeciana. É uma obra em que Kardec pega trechos do Evangelho, ele faz alguns comentários e ele colaciona também comentários oriundos do mundo espiritual, recebidos ali por psicografia ou por psicofonia. E no começo desse livro, Kardec, então, ele nos diz mais ou menos assim: olha, a vida de Jesus pode ser dividida em algumas partes. Nós podemos ali, nos evangelhos, separar o que é a parte dos atos da vida comum do Cristo. Podemos separar aquilo que é chamado de milagres no evangelho.
Podemos falar também naquela parte que diz respeito às palavras, né, que deram origem aos dogmas da igreja. Podemos falar ainda das profecias e, por fim, podemos falar na parte do ensino moral. E aí Kardec diz o seguinte: se em relação às 4 primeiras partes paira muita controvérsia, e realmente em relação às 4 primeiras partes há muita controvérsia, mas Kardec vai e diz mais ou menos assim: em relação à 5ª parte, ou seja, o ensino moral, até a incredulidade se curva. Quer dizer, em relação à grandiosidade do ensino moral de Jesus, até os mais incrédulos reconhecem a sua grandiosidade. Então é difícil nós encontrarmos alguém que reconheça a existência do Jesus histórico, como hoje é pacífico, e que, diante da grandiosidade dos ensinos morais, não reconheçam a grandiosidade, a magnanimidade dessa figura que foi Jesus. Então, veja que Jesus, até para os crédulos, para os incrédulos, para os céticos, para os materialistas, até para esses, Jesus é uma personalidade ímpar. Mas, e para os religiosos? Bom, para os religiosos das bandeiras não cristãs, Jesus é também uma figura magnânima. Se a gente parar para pensar, para os nossos irmãos do islamismo, Jesus é um dos profetas. Para eles, o maior dos profetas é Maomé, né? Tem aquela frase muito conhecida do Corão que diz que Allah, só existe um Deus, que é Allah, e Maomé é o seu profeta. Então o maior dos profetas seria Maomé, mas eles reconhecem a existência de profetas que antecederam Maomé, e entre esses profetas se encontra Jesus. Quer dizer, mesmo entre os não cristãos, Jesus tem ali uma posição de destaque. Quando a gente vai para as filosofias orientais, nós vemos que Jesus é visto como uma das grandes personalidades encarnadas na Terra, um dos grandes avatares, portanto. Os avatares são esses espíritos ascensionados, esses espíritos de maior evolução, esses espíritos muito mais evoluídos que descem em missão à Terra para nos ensinar por palavras, mas sobretudo por ações. E para essas filosofias orientais nós tivemos e continuamos a ter muitos avatares encarnados, e Jesus indubitavelmente está no rol dos maiores dos avatares que houve entre nós, né? Isso para as filosofias orientais. Vejam, por exemplo, a grande figura de Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hindu, e Gandhi, ele que era realmente um grande admirador de Jesus, do Evangelho, sobretudo do Sermão da Montanha, disse em determinado momento que se por um desastre todos os livros religiosos do mundo se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Tal era a grandiosidade da mensagem que Jesus passava ali por ocasião do Sermão da Montanha. Então veja, Gandhi é uma figura que a gente pode invocar aqui como exemplo de uma pessoa que não era cristã no sentido de aderir a uma determinada vertente religiosa, mas era cristão no sentido de reconhecer a grandiosidade do Jesus, a grandiosidade do Cristo Jesus de Nazaré. Entre os nossos irmãos de outras bandeiras do cristianismo, Jesus muitas vezes é visto como o próprio Deus. Então, para os nossos irmãos do catolicismo, como a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três e ao mesmo tempo são um só. Então, o Filho seria o próprio Deus encarnado, o próprio Deus vivo. Então, muitas bandeiras do cristianismo não espírita veem Jesus como o próprio Deus, embora Jesus tenha colocado ele e o Pai em posições distintas em muitas ocasiões, mas em determinado momento ele diz que eu e o Pai somos um, apresentando-se como aquele que revelava as leis divinas, e isso em determinado momento foi interpretado a partir do século IV, com a construção dos primeiros dogmas ali da igreja, né, ali no concílio convocado por Constantino, é que se passa a ideia de que Jesus seria o próprio Deus,
coisa que não existia, pensamento que não existia nos 3 primeiros séculos do cristianismo, ali no cristianismo primitivo. Pois bem, então Jesus é essa figura magnânima, um profeta para religiões não cristãs, um avatar para filosofias orientais e religiões orientais, o próprio Deus para outras vertentes do cristianismo, o cristianismo não espírita, uma figura ímpar mesmo para os materialistas. Pois bem, mas para nós espíritas, quem é Jesus? Bom, nós temos o começo dessa resposta em algumas passagens da doutrina espírita codificada. Se a gente parar para pensar, quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, é o livro base da doutrina, publicado em 18 de abril de 1857, quando a gente chega ali, meus amigos, no Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100, Kardec estabelece ali uma escala espiritual, uma escala de acordo com a evolução dos espíritos. É importante nós compreendermos que ali é uma finalidade meramente didática, né? Quer dizer, no mundo espiritual a gente não tem essas divisões rigorosas e passou de uma faixa para outra, passou de uma etapa para outra. Não existe isso. Mas para fins didáticos, nós temos lá realmente, na codificação, a partir da questão de número 100, uma escala de evolução dos espíritos, e no topo mais alto da escala estão aqueles que Kardec chama de espíritos puros. Espíritos puros porque, de acordo com aquilo que acreditamos, nós estamos encarnados para procurarmos evoluir, e à medida que vamos evoluindo, nós vamos depurando o nosso perispírito, porque nós vamos realmente depurando as imperfeições morais que nós viemos angariando nas encarnações pretéritas. E à medida em que a gente vai depurando essas nossas imperfeições, nós vamos então evoluindo, progredindo, até que um dia cheguemos ao patamar de espírito puro, quando já não estaremos suscetíveis ao erro, né? Já não seremos suscetíveis a errar quando chegarmos ao patamar de espírito puro. Então a gente já começa a ter uma ideia de quem é Jesus. Jesus, para começo de conversa, é um espírito puro, um espírito que já passou por todas as etapas evolutivas, já chegou no seu patamar máximo, em que já não está suscetível ao erro e que realmente já chegou no topo daquilo que nós podemos esperar a título de evolução moral. Lembrando que para nós a evolução é constante, então mesmo os espíritos puros continuam a evoluir, né? Mas evidentemente em outro patamar, em outra dimensão. E aí a gente tem mais algumas informações muito úteis lá na conhecida questão 625, também de O Livro dos Espíritos. Para quem ainda não teve oportunidade de começar a ler O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é estruturado como um conjunto de perguntas e respostas. Por isso que eu estou falando a questão 625, a questão de número 100, né, um conjunto de 1019 perguntas e respostas, tá? Bom, então na questão 625, então, vem lá e Kardec pergunta aos espíritos superiores quem seria o espírito que que Deus entregou a nós, humanidade, para servir de referência, de guia e modelo. E os espíritos superiores então respondem: vede Jesus. Ou vide Jesus, ou observai Jesus, a depender da tradução que você tenha. Mas, enfim, para nós, o espírito mais evoluído, para nós, aquele que serve de grande modelo e guia para a humanidade, Jesus. E é por isto, meus amigos, então, que nós, espíritas, somos cristãos. Não somos cristãos por vermos em Jesus o próprio Deus encarnado. Respeitamos, obviamente, todos os outros pontos de vista, como deve ser. Respeitamos, né? Mas não vemos Jesus como o próprio Deus encarnado. Não vemos Jesus como o Redentor que, num ato simbólico, ao ser crucificado, auriu para si todos os pecados do mundo, respeitando, obviamente, sempre,
vemos realmente a grande simbologia da crucificação e vemos sim ele como grande Salvador, mas o Salvador no sentido de ser aquele que nos revela o caminho, a verdade, a vida, ao dizer que ele próprio, servindo ali de modelo, de guia, se fazendo verdade, caminho, verdade e vida, Então, nós somos cristãos no sentido de seguirmos a Cristo, no sentido de procurarmos seguir Jesus, no sentido de vê-lo como grande guia, como grande modelo da humanidade. Então, eu digo isso, essa é a visão para nós. Para nós, Jesus é o maior modelo, o maior guia que existe para nós. É o único guia? É o único modelo? Não. É o maior de todos, mas não é o único, evidentemente não. E isso está, inclusive, na questão seguinte, lá de O Livro dos Espíritos, a questão de número 626, quando os espíritos superiores, então, respondem a Kardec que antes e depois de Jesus, mesmo antes de Jesus e também depois de Jesus, muitos que nos servem de guia e de modelo. Veja quantos grandes profetas que antecederam Jesus, não apenas na tradição judaico-cristã, evidentemente. Quantos e quantos profetas, quantos e quantos avatares nós não tivemos aí em tantas vertentes de pensamento. Quando a gente vai lá para o Oriente e a gente vê, por exemplo, Siddhartha Gautama, o Buda, quando a gente vê Krishna, quando a gente vê Lao Tse, Confúcio, quando a gente vê Zoroastro, quando a gente vê Hermes Trismegisto, Pitágoras, Platão, Sócrates, aliás, Sócrates e Platão, inclusive, são referenciados lá no começo de O Evangelho segundo o Espiritismo como precursores da doutrina espírita por uma série de afinidades, ou melhor, precursores do cristianismo e, consequentemente, da doutrina espírita por uma série de afinidades entre as suas lições e aquilo que é trazido posteriormente por Jesus e corroborado pela doutrina espírita. Sim, a missão da doutrina espírita não é inovar, mas sim corroborar aquilo que já foi dito por Jesus, elucidando aquilo que havia sido dito por parábolas, por se entender que é chegado o momento dessa elucidação que o próprio Jesus havia predito. Jesus disse em determinado momento, isso consta lá do Evangelho de João, quando ele diz que há coisas que ainda não podem ser ditas, mas eis que rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito da verdade, o Consolador que ficará convosco até o final dos tempos e que revelará as coisas que ora não podem ser ditas. Então, nós acreditamos que é chegado o momento desde o começo do século XIX, ou melhor, desde meados do século XIX, que se começa esse momento da revelação daquilo que havia sido dito por Jesus por parábolas. Então, é o momento de elucidar aquilo que estava de forma simbólica, de forma alegórica e que foi tão mal interpretado por conta das nossas más inclinações no decorrer da história em encarnações pretéritas. Bom, então esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Leon Denis, no século XIX, ele vai dizer então que Jesus é o governador espiritual da Terra. Ou seja, ele vai dizer que o nosso planeta tem um mandatário espiritual e esse mandatário espiritual é o próprio Jesus. Em verdade, essas informações já constavam na Bíblia, Só que, claro, que na Bíblia, à época, não se falava governador espiritual. Eram utilizadas outras expressões, mas para designar a mesma coisa. Veja que Jesus era chamado de o Rei dos Reis, o príncipe da paz, o leão conquistador da tribo de Judá. Ele era visto como o Senhor dos senhores, aquele que estava acima dos reis, dos monarcas, dos reinos. É ele. Ele, então, é o governador, Leon Denis, como era francês e a França naquela época já era uma república, então ele utiliza a expressão republicana, governador espiritual. Podemos utilizar uma expressão da monarquia também, dizer que ele é o rei espiritual, o príncipe espiritual, ele é o mandatário espiritual da terra. Então, para nós espíritas, esse é o Cristo. É um espírito de uma hierarquia extremamente elevada, que construiu seu processo evolutivo no decorrer de muitos milênios
em outros lugares, que não aqui na Terra, que esteve conosco desde a formação do planeta, isso vai dizer Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e isso explicaria o começo daquela fala simbólica de João Evangelista, quando ele diz: no começo era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, o verbo aí utilizando a linguagem simbólica, não para referência a Deus, criador de todo o universo, mas ali naquele momento sim, uma referência a Jesus como criador do planeta. Isso vai dizer, eu repito, Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E esse, então, é para nós o Jesus, o Cristo de Deus. Bom, para aqueles que estejam nos acompanhando e que ainda estão engatinhando na doutrina espírita, ou os curiosos, ou aqueles que são mais céticos, mais materialistas, e disserem: olha, não acredito nada disso. Evoluiu em outros lugares, estava na formação do planeta, é o governador espiritual, né? Não acredito nada disso. Não tem problema nenhum, porque o foco realmente não deve ser este. O foco realmente deve ser, como disse Kardec, o ensino moral de Jesus. O resto, meus amigos, está aí, mas o resto é de só menos importância. Quando a gente vê os milagres de Jesus, as predições de Jesus, tudo aquilo foi muito importante naquele momento histórico para chamar a atenção para aquilo que ele realmente veio fazer, que foi nos relegar o seu ensino moral, né? Foi nos legar, não relegar, né? Me retrato, não relegar, mas legar o seu ensino moral. Então, muito mais importante do que eventualmente você acreditar na hierarquia espiritual de Jesus, no posto de comando espiritual da direção espiritual do planeta, na categoria de espírito mais evoluído que já esteve encarnado na Terra. Tudo isso é de só menos importância se você realmente acredita na grandiosidade do ensino moral de Jesus e acredita que esse ensino moral pode servir para nós como paradigma, como guia e modelo. Isso sim é mais importante. Bom, então dito isto, veja que então até o momento nós falamos bastante de Jesus, mas onde entram aí os apóstolos? Apóstolos, meus amigos, vejam, como nós sabemos, Jesus trouxe para próximo de si, né? Trouxe ali para próximo de si, aquilo que nós chamamos de colégio apostólico. Ele teve muitos seguidores, ele teve muitos discípulos, mas alguns estavam mais próximos a ele. 12 foram intitulados apóstolos. Não eram só os apóstolos que estavam mais próximos a eles, estavam mais próximos a ele, mas 12 foram intitulados apóstolos. Alguns até questionam o fato de não ter uma mulher no colégio apostólico, o que é, na verdade, uma tremenda incompreensão daquele momento histórico. Jesus, ele foi um dos grandes defensores do seu tempo, aliás, o maior dos defensores do seu tempo, das questões relacionadas aos direitos da mulher. E isso ficou muito claro em determinados momentos, quando, por exemplo, ele admoesta aqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera, quando o homem que com ela havia sido flagrado em adultério sequer havia sido levado a julgamento por aquele grupo. Isso fica muito claro também quando ele traz para próximo de si, mais próximo de si, as mulheres como a própria Maria de Nazaré, né, a mãe dele, a própria Maria de Magdala, outras tantas como Joana de Cusa. Mas apóstolo significa enviado. Apóstolo eram aqueles discípulos que Jesus iria enviar para divulgar o evangelho. Lembrando que evangelho é a boa nova, né? Evangelho vem de evangelion. Eu é o bom, o belo. Evangelion vem de mensagem, né? Nova, notícia. Então é a nova mensagem, a boa nova, boa notícia, boa mensagem. Então os apóstolos eram os enviados, aquele que Jesus envia para a divulgação da sua mensagem. E, evidentemente,
por conta das particularidades históricas de uma sociedade extremamente patriarcal, não havia condições de enviar mulheres para fazer a divulgação dessa mensagem, por isso que entre os apóstolos, entre os enviados, havia apenas homens, mas as mulheres tinham uma posição de destaque muito acentuada ali entre aquele grupo mais próximo a Jesus. Então ele tinha muitos discípulos, mas tinha alguns mais próximos. Entre esses mais próximos, 12 foram escolhidos como apóstolos, como enviados, como pessoas que seriam enviadas para a divulgação do evangelho. Quem eram esses apóstolos? Foram 12, como nós sabemos, e desses 12, 10 eram pescadores em Cafarnaum. 10 deles eram pescadores em Cafarnaum. Nem todos eram de Cafarnaum. Alguns eram da própria cidade de Nazaré, como por exemplo Tiago, né, era da cidade de Nazaré. Tiago, filho de Alfeu, não Tiago, filho de Zebedeu, que era o irmão de João, né? Me refiro a Tiago, filho de Alfeu. Nós temos alguns que eram ali da cidade de Betsaida, como Filipe, como André, eles eram de Betsaida. Né? Temos alguns que eram ali da cidade de Canaã, né? Temos um dos apóstolos que era da cidade de Caná, onde Jesus faz o primeiro milagre, né, da transformação da água em vinho, numa festa de casamento em Caná, né, conhecido como Bodas de Caná, justamente por isso. Nós temos um que era da cidade de Iscariotes, que até ficou conhecido como Judas Iscariotes. Iscariotes era a cidade de onde Judas era proveniente. Então nós tínhamos algumas pessoas que eram de cidades próximas, mas todos passaram a trabalhar, todos não, 10 deles passaram a trabalhar como pescadores ali em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade litorânea, né, onde ficava ali o lago de Genezaré, à época conhecido como Mar da Galileia e depois conhecido como Tiberíades. Tiberíades foi dado esse nome em homenagem a Tibério César, que era o imperador romano na época. Então, eles se reuniam ali, eram pescadores, e eles iam ali para o lago de Genezaré, onde eles pescavam, e eles utilizavam o fruto da pesca para o alimento e também enfim, vender ali o produto da pesca para ter ali a sua subsistência. Viviam com grandes dificuldades materiais. Ou melhor, não é que eram com grandes dificuldades materiais, mas não tinham muita folga material, né? Não chegava a ponto de passar necessidades materiais, mas não tinha nenhuma folga material. Era uma vida de escassez material. Aí, como eu disse, dos 12, 10 eram pescadores. O 11º é Judas, que, como eu disse, proveniente da cidade de Iscariotes. Esse não era pescador, ele era comerciante. Ele comercializava quinquilharias, comercializava peixes, quer dizer, ele não pescava, mas era aquele que comprava peixe e revendia para a população. Né? Então, Judas trabalhava como comerciante. Também Cafarnaum, ele era de Iscariotes, mas atuava como comerciante em Cafarnaum. E o 12º era Levi. Levi era publicano. Levi, quando ele se converte... Aliás, conversão é uma expressão que a gente utiliza atualmente, né? A época não tinha essa expressão, né? Mas quando Levi passa a seguir Jesus, aí ele muda o nome e passa a se chamar Mateus, né? É o apóstolo Mateus, que é inclusive um dos evangelistas. Dizem, inclusive, os historiadores se contradizem em relação a isso, mas a informação que nós temos na doutrina espírita é que seria o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, né? Só depois é que viria o de Marcos, o de João e o de Lucas, né? Bom, então o que acontece? Então, Levi era publicano. Publicanos eram os coletores de impostos. Os coletores de impostos geralmente eram pessoas que ficavam muito ricas e eram muito odiadas pelo seu povo, porque publicanos eles eram hebreus que cobravam tributos dos hebreus para os romanos. Né? Então, Roma dominava aquela região, os hebreus eram dominados e odiavam os romanos por conta daquela dominação, e aí os romanos destacavam alguns hebreus para trabalharem como coletores de impostos. Então, eram hebreus que cobravam impostos dos outros hebreus para repassar para o Império Romano. E aí eles ficavam com uma parte daqueles valores e com isso eles ganhavam muito dinheiro.
Evidentemente, o Império Romano faturava uma fábula, né? E esses publicanos acabavam ganhando muito dinheiro e eram odiados pelos seus concidadãos, pelos seus irmãos de raça, né? Os demais hebreus odiavam os publicanos porque os consideravam como grandes traidores do povo hebreu. Afinal de contas, estava trabalhando para os romanos, cobrando tributos dos seus próprios irmãos de raça, né? Irmãos de raça era uma expressão muito comum naquela época, né? Então, os publicanos eles eram bastante odiados. Os dois publicanos mais conhecidos, indubitavelmente, são Levi, né, que depois se torna Mateus, e Zaqueu, que é um publicano muito conhecido, que aparece também no Evangelho. Então, e que inclusive o Evangelho diz isso, né, que ele era um homem com muito dinheiro, mas que vivia com um grande vazio existencial, e isso tinha muito a ver com o fato dele ser uma pessoa totalmente repudiada ali no seu meio. E tanto que naquele momento em que Jesus diz que vai jantar na casa de Zaqueu, aquilo escandaliza as pessoas, porque ele iria jantar na casa de um pecador. Pecador, né, era o publicano que trabalhava para os romanos contra o seu próprio povo. Então, esses eram os apóstolos, né? Eram, então, 12 homens, entre eles 10, todos ali da região da Galileia, né? Galileia era a região. Aí aquelas cidades que eu comentei, Caná, Canaã, Betsaida, Cafarnaum, Nazaré, todas essas cidades são ali na região da Galileia, que era a região mais pobre de Israel naquela época. Naquela época, Israel era dividida em 5 regiões. A gente tinha a região de Judá, a Samaria, a Decápole, nós tínhamos a Pérea e a Galileia. Galileia era a região mais pobre, né? Então, todos eram da Galileia, de cidades diferentes. Todos estavam, naquele momento, em Cafarnaum. E como eu disse, 10 trabalhavam como pescadores, um deles era comerciante, que era Judas Iscariotes, e outro era publicano, que era Levi, depois passou a utilizar o nome de Mateus. Enfim, então esses eram os apóstolos. De um modo geral, os apóstolos eram pessoas sem instrução formal. E é interessante uma frase de Joana de Ângeles, quando ela diz que eram homens rudes, mas não eram espíritos rudes, deixando claro, portanto, que eram pessoas sem instrução formal. Então, rude nesse sentido de ausência de instrução formal, ausência de educação formal, mas já eram espíritos experimentados de encarnações pretéritas. E já eram espíritos que encarnaram conhecendo a missão. Vamos parar para analisar o seguinte: Jesus, quando convoca os apóstolos, nenhum deles titubeou. Nenhum deles titubeou. Tem até um episódio, né, com Bartolomeu, que ele primeiro duvida quando dizem a ele que aquele era o Messias. Ele duvida. Não, que Messias o quê? Aqui na Galileia? Né? Que profeta vem da Galileia? Ainda coloca assim, né? Ele próprio Galileu, mas assim tão descreditado, justamente porque, como a gente imagina, né? Imagina se hoje em dia nós vemos preconceito e discriminação por conta da origem regional da pessoa, imagina naquela época. Quer dizer, a gente não mudou muito não, né? Não que naquela época fosse diferente. Mas os galileus, que eram da região mais pobre, eles eram extremamente discriminados entre os próprios hebreus de outras regiões. Eram discriminados por ser galileu, tripudiavam do sotaque deles. O sotaque galileu era inconfundível. Os traços fisionômicos dos galileus eram diferentes dos traços fisionômicos de pessoas de outras regiões. Então, os galileus, que estavam ali naquela região mais pobre, eles eram absolutamente discriminados em relação aos próprios hebreus. Os próprios hebreus discriminavam os seus concidadãos da Galileia. Como existe hoje, inclusive, né? Não podemos fechar os olhos para isso. No Brasil, nós temos discriminações regionais acentuadas. Naquela época não era diferente. E essa discriminação era tão forte que os próprios galileus, eles não reconheciam o mérito da Galileia. E então Bartolomeu questiona, né? Profeta na Galileia. O que de bom que vem da Galileia? Então ele questiona. Mas quando ele conhece Jesus, ele reconhece o Messias. O Messias esperado pelo povo hebreu. É um Messias que é em grego o Cristo, né? Cristo é um ungido, aquele que foi ungido por Deus, né? Então, os hebreus esperavam o Messias, e assim que ele vê Jesus e que conversa com Jesus, ele reconhece o Messias. Quer dizer, nenhum deles titubeou. Todos traziam consigo a lembrança afetiva de Jesus antes da encarnação.
Todos traziam consigo a lembrança da missão que tinham, não intelectualmente. A lembrança intelectual foi apagada com a encarnação, como costuma acontecer conosco. Mas a lembrança afetiva, a emocional, a sentimental, essa a gente não apaga. Acontece conosco também. A gente não lembra da encarnação anterior. A gente não lembra quem fomos, que personalidade vestimos, que traje material, que roupa material vestimos, onde nascemos, que nome tivemos, o que fizemos, com quem nos relacionamos. A gente não lembra intelectualmente. Mas emocionalmente, quando a gente encontra um desafeto do passado, a gente sente. Quando a gente encontra um grande amor do passado, a gente sente. Quando a gente encontra aquela pessoa que é um grande companheiro, uma grande companheira de muitas encarnações, né, a gente sabe. Então a gente não tem a memória intelectual, mas a gente tem a memória afetiva, sentimental, emocional. Aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos sabiam que eles tinham aquela missão. Não intelectualmente, mas afetivamente eles sabiam. E tanto é assim que quando Jesus diz, vem e me segue, nenhum deles titubeou, nenhum deles negou. Imagina você, Simão Pedro, um homem já bem mais velho do que era Jesus naquela época, um homem casado, tinha ali, né, o Evangelho nos conta, né, que ele vivia ali com a sogra, com a esposa. Pensa Filipe, que já tinha 2 filhas naquela época. Imagina você, homens mais velhos do que aquele jovem Jesus de 30 anos, quando ele começa ali o seu ministério. E homens mais velhos, já bem vividos, porque lembra que naquela época a expectativa de vida era muito menor do que é hoje. Naquela época, quando você pensava em uma pessoa com 40, 45 anos, 50 anos, já era uma pessoa idosa. Muito diferente do que acontece hoje, em que a expectativa de vida é muito mais alta. Naquela época era muito difícil a pessoa chegar, por exemplo, aos 50 anos. Né? Muito difícil mesmo. Então você imagina, né, o Simão Pedro, já ali no crepúsculo ali da sua encarnação, com família constituída, né, já ali levando a sua vida tranquila, trabalhando ali. Aí daqui a pouco vem aquele homem bem mais jovem do que ele nem conhecia, e aquele homem troca umas palavras com ele por alguns instantes e diz, vem comigo e eu te farei pescador de homens. E aí Simão Pedro, vou. Quer dizer, né? Então assim, ele não titubeou. Ele não disse, não, peraí, não vou para lugar nenhum não, tá louco, eu tenho aqui minha família, minha esposa, moro ali com minha sogra, tenho meu trabalho, vou com você nada, tenho mais o que fazer. Não, estava incrustado ali. Ele sabia, não intelectualmente, eu repito, mas quando ele vê Jesus e Jesus o chama, acende nele a chama, porque ele sabia que ele passou a encarnação inteira esperando aquele momento, sem o saber, mas ele passou a encarnação inteira esperando por aquele momento. Então eram homens rudes naquela encarnação, mas não eram espíritos rudes. Já eram espíritos experimentados, já eram espíritos com uma caminhada, já eram espíritos que vinham trabalhando a encarnações anteriores. Porém, estavam muito longe de serem espíritos puros. Estavam muito longe de serem espíritos que já não fossem passíveis ao erro. E aí, mais uma vez, a gente percebe a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus poderia trazer para o seu colégio apostólico anjos. Né? Quem já está no patamar angelical, se ele, o próprio Cristo, encarnou, porque não poderiam anjos também encarnar com ele e continuar o trabalho dele? Mas percebam quão difícil seria para nós nos espelhar exclusivamente em anjos, que já alcançaram um patamar de perfeição, a perfeição relativa que pode chegar à criatura, né? Porque a perfeição em si é o próprio Criador, e a criatura jamais se igualará ao Criador. Mas dentro dos patamares da perfeição relativa que a criatura pode chegar, os anjos já chegaram lá.
E olha que interessante quando os apóstolos indagam sobre João Batista e Jesus diz assim, João Batista, que como nós sabemos não era um dos apóstolos, né? João Batista foi o precursor do Cristo, né? Era o primo de Jesus, 6 meses mais velho, e filho de Isabel e Zacarias, e João Batista foi quem prenunciou, né, o Cristo, né? A voz que clama no deserto, como ele dizia, e é quem prenuncia a chegada de Jesus. E Jesus, ao falar de João Batista para os apóstolos, Jesus diz assim: em verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas o menor no reino de Deus é ainda maior do que João Batista. Como se dissesse para nós assim, né? Como para nós, na doutrina espírita, nós vemos, né, que existe o patamar de evolução mineral, vegetal, animal, hominal e angelical. Nós estamos nesse patamar hominal, tá? E um dia chegaremos ao patamar evolutivo angelical. E quando Jesus diz assim, dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Como se dissesse assim, no patamar hominal, entre os encarnados neste momento, o mais evoluído é João Batista. Mas ele, João Batista, ainda não chegou ao patamar de angelitude. Ele, João Batista, ainda está no patamar de evolução hominal. Ainda não está no patamar de angelitude, ainda não está no patamar angelical. Então, como dizíamos, Jesus poderia muito bem, meus amigos, fazer com que alguns dos anjos encarnassem com ele para servirem de apóstolos. Mas ele escolhe como apóstolos espíritos, é verdade, que já tinham uma caminhada, mas espíritos plenamente passíveis ao erro. Olha que maravilhoso que é isso. Porque Jesus escolhe pessoas que erram, como todos nós. Como todos nós. Mas pessoas que já estão dispostas a acertar, como a maioria de nós. Quer dizer, que já temos um certo grau de consciência, temos boa vontade, mas no mais das vezes as nossas más inclinações falam mais alto do que nós. E a gente tem boa vontade, mas quando chega na hora a gente não consegue. Daí porque Simão Pedro o negou por 3 vezes, mesmo tendo instantes antes dizendo, eu serei morto contigo, serei morto por ti se for necessário. E instantes depois ele fraqueja e nega o Cristo por 3 vezes. Judas Iscariotes o trai, recebendo por isso inclusive 30 moedas de prata. Os outros 9 apóstolos fogem. Só ficou um. Quer dizer, um o traiu, Simão Pedro. Não, um traiu, perdão, Judas Iscariotes. Um o negou 3 vezes, Simão Pedro. Outros 9 fugiram, sumiram, ninguém sabe para onde foi. Só ficou um. João Evangelista. E as mulheres que estavam próximas a ele. Que, como eu disse, né, não eram apóstolas porque não podiam ser enviadas, mas estavam no seu círculo mais próximo e, inclusive, depois da sua crucificação, fazem também o trabalho, o apostolado de divulgação do Evangelho. É o que faz Joana de Cusa, é o que faz Maria de Magdala, é o que faz Maria de Nazaré. Né? Então, as mulheres estavam com ele. Maria de Nazaré ficou com ele até a crucificação. Maria de Magdala ficou com ele até a crucificação. Entre os apóstolos, só João Evangelista. Então, Jesus, né, ele traz para o seu círculo apostolar pessoas que fraquejam como nós. Ou será que lá na hora em que estão prendendo, condenando à morte, crucificando, será que a gente ficaria lá como João Evangelista? Ou será que a gente teria fugido como todos os outros? Então Jesus traz para o seu círculo apostólico justamente pessoas que fraquejam, pessoas que já têm boa vontade, pessoas que já querem acertar, pessoas que já querem aprender, pessoas que estão dispostas, mas que fraquejam, que são fracas ainda, que ainda fraquejam diante das suas más inclinações, das suas imperfeições, dos seus comodismos. Né?
dos seus quereres, dos seus interesses mesquinhos. Enfim, pessoas como nós. E essa grandiosidade da figura dos apóstolos. Porque nós vemos apóstolos fracassarem de forma fragorosa, como, por exemplo, Judas Iscariotes, que além de cometer um equívoco tenebroso ao levar Jesus à prisão pelos soldados do Sinédrio, ainda insiste no erro e comete um erro pior, optando pelo suicídio, porque não conseguiu lidar com o próprio erro. Por outro lado, nós temos apóstolos que cometem também os seus erros, como Simão Pedro, mas que aprendem com os seus erros e crescem em uma única encarnação de uma forma absolutamente admirável. Porque o Simão Pedro de antes da crucificação e o Simão Pedro pós-crucificação são pessoas totalmente diferentes. O Simão Pedro que vai montar a casa do caminho, porque eu não estou nem falando do momento da crucificação do próprio Simão Pedro, né? Anos depois ele também será condenado à morte por crucificação, e ele, recebendo a condenação à morte com muita serenidade, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo por reconhecer não ser digno de ser crucificado como fora Jesus. Mas eu não estou falando desse momento extremo, porque a atualidade não exige de nós esse sacrifício da vida material. Exige outros tipos de sacrifício. Os sacrifícios relacionados às nossas próprias más inclinações, às nossas próprias imperfeições, aos nossos próprios comodismos e quereres egoísticos. Então eu não me refiro ao Simão Pedro do momento da crucificação, eu me refiro à grandiosidade do Simão Pedro que monta e conduz os trabalhos da Casa do Caminho, o primeiro grande centro cristão da humanidade. Então, o Simão Pedro de antes e o Simão Pedro de depois é totalmente diferente. Nós temos um Tomé que, além de fugir, depois não reconhece a autenticidade do depoimento de Maria de Magdala, adota um comportamento extremamente preconceituoso com Maria de Magdala, porque não basta duvidar dela, ele ainda diz, mas ele apareceu para ti. Por que para ti? Por que não para um de nós? Como se dissesse, somos melhores do que você. Então não é apenas a dúvida dele em relação ao retorno de Jesus, que havia sido predito pelo próprio Jesus. Jesus havia predito que retornaria. Mas ele não duvida só de Jesus, ele ainda adota um comportamento extremamente preconceituoso com Maria de Magdala. Mas aprende com seu erro e se torna também um dos grandes difusores do Evangelho momentos depois. Então, nós temos, quando a gente para analisar a figura dos apóstolos, nós temos pessoas que se parecem conosco, pessoas que já querem acertar, mas pessoas que ainda erram muito. E aí nós temos pessoas que erram e continuam errando de forma bastante acentuada e que precisará ainda de algumas encarnações para redimir os seus equívocos, que foi o caso de Judas Iscariotes. Aliás, Leon Denis vai dizer que Judas Iscariotes precisou de algumas encarnações para redimir os seus equívocos, mas conseguiu fazê-lo desde a Idade Média, quando encarnou pela última vez como uma garota na França que foi beatificada, é uma das santas mais conhecidas na França, e com isso ele retornou ao colégio apostólico no mundo espiritual. É curioso porque até hoje a gente continua malhando o Judas, né? Quando o Judas já está em um patamar bem mais evoluído do que a maioria de nós encarnados na Terra nesse momento. Então, no colégio apostólico nós temos isso. Nós temos a oportunidade de vermos pessoas que se parecem conosco porque estão passíveis ao erro, mas pessoas que podem continuar errando e precisarão de encarnações e encarnações expiatórias, dolorosas, para poder redimir os seus equívocos, como Judas Iscariotes. Mas temos também outros tantos que, a despeito dos erros e alguns erros clamorosos,
mas aprendem com seus erros e abandonam o sendal dos erros clamorosos e optam por uma vida seguindo as lições de Jesus, com quem haviam aprendido diariamente no decorrer dos 3 anos. Então, eu caminho para encerrar aqui a minha fala, meus amigos, com essa reflexão. A reflexão no sentido de que, mais do que assistentes de Jesus, por assim dizer, os apóstolos são a escolha de Jesus para que nós os vejamos como espelhos dentro do possível. Ou seja, como pessoas falíveis, como pessoas que fraquejam, como pessoas que, enfim, ainda repleto de preconceitos, de dúvidas, de temores, mas que, à exceção de Judas Iscariotes, todos os outros aprenderam com os seus erros naquela mesma encarnação. E Judas Iscariotes também serve para nós como espelho. Também serve para nós como espelho para que a gente não cometa o equívoco que é tão comum na nossa encarnação, de continuarmos presos aos equívocos do passado. Porque sim, Judas Iscariotes comete um equívoco clamoroso, mas pior é ele não conseguir superar o seu erro, ficar preso ao erro, martirizando-se, punindo-se, culpando-se e cometendo equívoco ainda maior. Outra postura adotaram outros tantos apóstolos. Outra postura adota Saulo de Tarso, que ao converter-se ao cristianismo torna-se Paulo de Tarso, que não conheceu Jesus. Jesus já havia sido crucificado, ele não era do colégio apostólico originariamente, embora nas suas epístolas ele se intitule ali apóstolo de Jesus, justamente por ser um enviado que está divulgando o evangelho. Mas Paulo de Tarso, quando Saulo de Tarso, também incorreu em equívocos clamorosos. Todavia, não ficou preso aos seus equívocos, olhou para frente e procurou trabalhá-los. Os apóstolos também nisso servem de exemplo para nós. Servem de exemplo para que reconheçamos que ainda somos falíveis, passíveis ao erro, que erramos e muitas vezes erros bastante acentuados. Mas podemos optar por cometer o equívoco de Judas e ficarmos presos aos equívocos do passado sem conseguirmos evoluir, ou fazermos como os demais apóstolos que, ao aprenderem com suas fraquezas, suas limitações, suas imperfeições e os seus erros, conseguiram evoluir, conseguiram realmente levar o Evangelho e, sobretudo, vivenciar o Evangelho como havia ensinado Jesus. Eu encerro então com essa reflexão, mais uma vez agradecendo imensamente aos irmãos e irmãs do GELAC, tanto encarnados quanto desencarnados, pela oportunidade de estar aqui falando. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e até uma outra oportunidade.